Lucas capítulo 14, versículo 12. Lucas 14, 12. Quando nós falamos da ceia do Senhor, daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia. Nós temos que, eu quero trazer a você um pouquinho à tona o que é o amor de Cristo, porque a crucificação de Jesus, ele mostra um amor, né? Um amor, é tipo um grande amigo seu, ele está trancado dentro de uma casa que está incendiada, e você destrói, né, a porta com o seu ombro, e você começa a se queimar para você resgatar aquele amigo, né? Você exerceu ali um grande ato de amor, de compaixão por aquele teu amigo e resgatou ele. Muitas vezes morre os dois, ou por você inalar tanta fumaça, você acaba falecendo e o teu amigo se salvando. E Jesus, ele fala que não há grande, né, amor senão dar a vida pelos seus amigos, né? Olha que instrução poderosa que o Senhor nos deu. Então, quando, né, nós falamos da ceia, quando nós nos reunimos como a igreja, né, quando nós assumimos a posição de viver a igreja antiga, a igreja que, né, foi iniciada pelos apóstolos, daquela maneira, na essência, sem firulas, né, sem brigas, né, de usos e costumes, que isso findaram e vieram depois, que não há instrução bíblica para isso, né? Quando nós praticamos isso, nós não podemos esquecer de falar do amor de Cristo. Então, antes de eu falar de qualquer outra coisa, falar de nós ou de outra igreja, vamos falar do amor de Cristo, que diante, né, não só a mesa, não é adiante dessa mesa, isso aqui é uma mesa, onde tem dois elementos que nós vamos participar, mas diante da memória desse tão gigante ato, que foi morrer por mim ou por você. É que às vezes você se acha tão bom bastante, né? Diz assim, Jesus deu mais a vida para o irmão lá que estava perdido, eu até não tinha muito pecado. Você não tem ideia de como você tinha pecado. Mas vamos ler assim, a palavra, gente. Versículo 12 diz assim, eu vou ler na minha tradução, você acompanha ali atrás se você não trouxe a Bíblia, eu vou ler aqui, senão eu vou me perder. E dizia também aos que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas pode convidar o pastor, amém, gente? Amém? O pastor é rico, mas pode chamar o pastor, amém, gente? Pastor, eu não entendi. Você entendeu? Vocês querem que eu explique? Aqui o Senhor Jesus, ele está falando, quando você for fazer um jantar, não convide parente rico, não convide vizinhos ricos, não convide alguém rico. Por quê? Porque esse rico, ele vai querer retribuir você. Ele vai fazer um jantar na casa dele e vai te chamar de novo. Ele vai falar assim, viu? Eu vou fazer um jantar na sexta-feira que vem, vai lá em casa, né? O que a gente chama, vai se cobrar lá em casa, né? Vou fazer um também. E é exatamente isso que ele está falando, porque uma vez que ele fez uma janta para você de novo, isso te foi como recompensa. Pode ler, é exatamente isso que está dizendo esse versículo. Então não convide, o dia que você fizer uma janta, não convide gente rica, não convide, né, aqueles parentes ricos, né, porque ele vai te fazer também, e não há recompensa nisso. Você não vai ser galardoado porque você fez uma janta para um familiar rico. Mas claro que a comunhão é sempre boa. Ele não está proibindo, ele está falando de recompensa, amém, gente? Nós somos inteligentes, amém? Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. Amém, gente? Muitas vezes nós fazemos alguma coisa para algum irmão e queremos que ele nos honre, que ele nos pague, que ele nos retribua. Se ele fizer isso, Deus não tem dívida nenhuma com você. Ele não tem dívida. Eu sei que muitas vezes nós como cristão é assim, né? A gente é muito olho por olho, dente por dente, né? A gente é isso. Eu fiz isso, o irmão nunca mais me chamou, o irmão não me convidou. Eu já fui né? Eu fiz 35 jantas aqui, né? E o pastor Celso veio jantar todas, mas o pastor Celso nunca fez lá um ovo frito para me chamar.
né? Eu estou só ilustrando, porque o que eu já comi na casa do pastor Celso, né? Eu que acho que eu não convido ele, né? Sabe, gente, e muitas vezes nós nos ofendemos nisso, porque nós não somos vistos, lembrados, e principalmente o que nos chateia, que nós não somos recompensados, né? Porque hoje tem uma ideologia: você vai ter tudo do bom e do melhor, você estará por cima e não por baixo, você será e não será. Não, Jesus Cristo nunca falou isso. Ele falou: você vai morrer. Você acha que quando ele falou que nos envia como ovelhas no meio de lobos, ele estava falando o quê? Então, não se preocupe, se ninguém te ver, se ninguém recompensar você, se você fizer nas escuras, se você gastar dinheiro, né, do seu bolso, talvez o último que você tem, para investir na vida de uma pessoa, que você acha que ela é mal agradecida, é mal agradecido, pode ter certeza que Deus não vai deixar passar nada, e Ele vai te recompensar no dia da ressurreição dos justos, amém, gente? Mas não é sobre isso que eu quero pregar, vamos mais para frente. Isso eu estou falando de amor, nós temos que aprender a fazer isso. Se você, né, tem dificuldade em fazer esse tipo de coisa, peça ao Senhor o amor dele, você vai ver que vai dar certo. Versículo 15: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus, ou no reino dos céus. Gente, quem quer comer pão no reino dos céus aqui? Sério? Mesmo? Você sonha com o reino dos céus? Eu acordo, eu durmo, eu passo o dia, dou aquela suspirada, dizendo: no reino, o reino. Jesus nunca pregou outra coisa, né? Jesus nunca pregou prosperidade, gente, nunca, pelo contrário, ele falou assim: se você tiver 2 túnicas, dê uma. Quando ele enviou a igreja, quando ele enviou a pregar, ele falou assim: não leve 2 túnicas, leve uma só, não leve bolsa, sacola, não leve, né? Deixa que as pessoas, eu vou enviar alguém que vos sustente, né? Mas aí tem gente que agrega lá atrás, né? Traz Abraão de novo, traz Moisés de novo, traz Isaac de novo, né? Se Isaac fosse tão bom assim, Jesus não precisava vir. Não estou pregando contra a velha aliança e nem contra Isaac, são homens de Deus, os nossos patriarcas. Abraão, nosso pai da fé, amém, gente? Mas eu estou falando que nós temos vida, não é por causa dele, é por causa do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, amém? Então vamos lá, continuando: bem-aventurado que comer o pão no reino. Porém ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou os seus servos dizendo aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Fale: está tudo preparado. Está tudo preparado. Fale: está tudo preparado. Você não entendeu, né? Está tudo preparado, tudo preparado, mas ainda nós ficamos batendo cabeça, né? É porque a gente quer alguma coisa aqui ainda. O Senhor Jesus falou que se nós colocamos as nossas expectativas somente nessa vida, nós somos o quê? O mais miseráveis dos homens. Se você sonha muito com essa vida, gente, não, porque eu quero ser visto, porque eu quero ser recompensado, porque eu quero, é a campanha do quero, né? É a campanha do supermercado. Eu quero isso, quero aquilo, quero... A gente parece aquelas crianças birrentas, né? A gente só vai para a igreja para pedir. Aí quando, né, Deus, Ele nos vê que nós não estamos preparados para receber o que pedimos, pedires e não recebeis, porque pedires mal, né? O meu filho, ele pede o carro, você acha que eu vou dar o carro para ele dirigir? Não vou, por quê? Ele não é filho? Ele é filho. Ele é amado? O mais amado. Mas ele não tem ainda capacidade para dirigir. Muitas vezes o que você quer não é o que você já foi moldado em Deus para fazer, e Deus não te dá, você faz birra, igual aquelas crianças de supermercado, quando o pai diz que não vai levar 2 chocolates, vai levar um só, ela se joga, né? E às vezes vem a disciplina do Senhor, a gente não sabe por quê. Mas por quê? Porque ela entendeu dentro de uma igreja que o pastor ensinava que tinha que ter tudo. Não, Jesus não ensinou que tem tudo. Nós vamos ter o pão de cada dia. Quem comeu aqui hoje? Tem alguém aqui que está com fome o dia inteiro, não comeu nada? Não tem nem pão para quando voltar em casa?
Então Deus, Ele cumpriu a palavra nas nossas vidas, amém, gente? O pão nosso de cada dia Ele nos deu hoje. Talvez você não comeu o que você queria, mas você comeu o que te manteve de pé, né? Muitas vezes nós não temos o que nós queremos, né? Pelo nosso ego, mas o Senhor é o Deus que cuida dos seus. Então vamos lá. E todos a uma começaram a excusar-se ou dar desculpas, tá, gente? Dependendo da tradução da sua Bíblia. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado, ou por recusa, né? Ou por desculpa, ou por rejeitado, assim por diante. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentar. E o legal, né, gente, que aqui, deixa eu terminar de ler essa aqui, daí eu vou fazer um comentário com você. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la. Rogo-te que me haja por excusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir, porque vou experimentar a minha esposa. Ah, não está escrito isso, né? É porque os outros foram tudo experimentar, né? E o outro disse que estava casando, né? Podia, mas vou ver se é bom, que nem os pastores falam que é bom casar. Quem é casado aqui? Não é bom casar? É bom casar uma vez só, né? Mas, né? Senão daqui a pouco tem gente que quer casar várias vezes, né? Mas é bom ser casado, né, gente? Pastor Celso, é muito bom ser casado, né? Olha, os jovens aí, ó, aconselho que casem. Olha, é muito bom. Mas tudo tem o tempo, amém? Casei e portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao Senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade e traz os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Traduzindo, os gentios, né? Eu vim para os meus não receberam. Por quê? Porque tudo com desculpa. Você vê aqui que essa parábola que o Senhor Jesus está trazendo a respeito dessa ceia, que tudo já estava preparado. Aqueles homens, eles começaram: eu comprei um terreno e eu vou lá ver. Alguém compra terreno sem ver, gente? Alguém aqui já comprou terreno sem ver? Então ele comprou o terreno e daí que ele foi ver. Você vê que é uma desculpa esfarrapada. É assim que funciona, é uma desculpa esfarrapada. Eu comprei um terreno, eu estou indo lá ver. Primeiro, se ele comprou, ele perde? É dele, ele poderia ir em qualquer hora, é dele. Mas ele deu uma desculpinha. Olha só o segundo caso, das juntas de boi. Comprei uma junta de boi, não sei em qual versículo que eu já me perdi, versículo 19. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Alguém compra a junta de boi sem experimentar antes? E se fosse ruim, ela ia fazer o quê? Ia assinar um formulário, ia mandar de novo pelo correio as juntas de boi? Não tem como, né? Então são desculpas. E muitas vezes, gente, nós temos isso na nossa vida. Nós esquecemos que tudo já está preparado, amém? E uma vez que tudo está preparado, nós devemos honrar o convite do Senhor. Aqui a Bíblia fala, na minha tradução, o pai de família. Talvez a sua tradução diz o Senhor, ou talvez o dono dos servos, conforme a tua tradução. Isso agora tem várias traduções e a gente se perde um pouco nisso, mas no final dá tudo certo. Quando nós entendemos isso, que tudo está pronto, imagine, vamos dar um exemplo, a irmã Janice vai lá e faz, né, um jantar para nós, amém, gente? Ela pega e faz lá, e nós falamos: nós vamos em 20 servos do Deus Altíssimo, nós vamos no número de 20, o número da igreja que vai lá, amém? Então nós vamos em 20, e ela pega. Você acha que ela vai fazer de qualquer jeito? Ela vai fazer com amor e carinho. Esse pai de família, ele preparou tudo perfeito, ele deixou tudo preparado, o melhor, né? Até porque ele era o melhor, e ele queria ser visto dessa maneira. E a irmã Janice vai lá e prepara aquilo. Aí daqui a pouco um diz: eu não vou, porque eu deixei a minha casa para fora, e vai que chove, né? Porque essa é o cúmulo da desculpa, né? Deixei a casa para fora. Eu estava indo lá, mas daí não deu para ir. Aí daqui a pouco, né, a irmã Janice pega e olha para o irmão Cleito e diz: e agora? Agora você vai ter que comer tudo sozinho isso aqui agora.
que nós vamos fazer? Embora que para nós, né, gente, nós iríamos, né? Iríamos ou não iríamos? Se ela quiser fazer o teste, né? Tamo, né? E qualquer um irmão que quiser fazer o teste, porque nós entendemos que não podemos dispensar um convite para a ceia, né? Mas você acha que o coração dela vai ficar como? Alegre ou triste? Triste, ela preparou tudo. Uma vez que o Senhor Jesus, ele abriu o caminho, e o caminho que ele abriu foi para a morte. Aquele que quiser vir pós a mim, pegue a sua cruz e me... Você acha que ele falou de pegar a cruz para ir para onde? Para estar por cabeça e não por cauda, para ser empresário, né? Para ser... Não, ele falou, pega a cruz e morre logo miserável. Sabe por que morre logo miserável? Porque muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas nesse mundo, e se nós colocamos as expectativas nesse mundo, nós somos o maior dos miseráveis. Então muitas vezes nós temos o medo de chamar o irmão, de dizer, ô miserável, mas muitas vezes é porque ele está com o coração nesse mundo. Não existe, gente, não tem. Nós vamos ter tudo em ampla suficiência diante de Deus, amém? Eu não estou fazendo campanha aqui, irmão, ou apologia e pregando uma teoria de miséria, né? De onde você vai ter que vender tudo e fazer voto de miséria. Não estou falando isso. Eu estou falando para você desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado só para os seus, porque afinal a ceia já está tudo preparada, amém? Amém, gente? Mas eu rapidamente, eu não tenho muito tempo, até porque nós vamos ceiar. Eu preparei aqui só uma questão, rapidinho, porque a Bíblia fala desse Senhor que daí ele mandou chamar, né, os mendigos, ele saiu para chamar a segunda leva. E a Bíblia diz que um dos moços lá, ele entrou sem as vestes, né? E ele estava sem as vestes nupciais e ele foi jogado para fora. Tá, e eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu quero só fazer uma pergunta. Irmãos, em qual momento de nós como igreja, nós somos igreja, amém? Em qual momento em que nós devemos tirar um irmão do nosso meio? Quando, gente? Nenhum, tirar ele, dizer assim, Lucão, você está expulso da igreja, porque você subiu no altar de chinelo, não é? Quando que nós, isso é pecado, não é, gente? Pecado. Quando que nós devemos tirar um irmão? Então vou mudar a pergunta, quantas vezes eu devo perdoar um irmão? 70 vezes 7 por dia. Quantas vezes for necessárias aqui eu ouvi? Verdade. Mas tanto faz uma como a outra. Você já perdoou algum irmão quantas vezes foi necessário? 490 vezes então. 70 vezes 7. Você viu como muitas vezes nós não entendemos isso? E é por isso que eu quero compartilhar com você essa palavra, porque a mesa já está pronta, amém, gente? Tudo já está preparado para que nós venhamos ceiar com o nosso Senhor. Tudo já está pronto. Tudo já está pronto. Mas muitas vezes eu condeno um irmão. Eu condeno o Mateus, eu condeno o irmão Cleiton, o Fernando nem se fala, né? O Filipão, acabei de condenar o Lucão aqui, né? O pastor Celso. A gente começa a condenar o irmão, a gente começa a dizer as coisas más que existem na vida daquele irmão, mas muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor Jesus nos ensinou, né? Porque o Senhor falou que eu devo amar o meu irmão como a mim mesmo, amém? Ele falou isso, amai o seu próximo, né, como a ti mesmo. Presta atenção, há uma cronologia na fala de Jesus. Ele começa a ensinar isso, e na hora da ceia, ele pega e ele aplica
um teste na vida daqueles apóstolos, né, que ainda não era apóstolo, era só discípulos. Na vida daqueles discípulos, ele aplica um teste ali que foi final para a gente, que foi assim, a última pá de terra para enterrar você 7 palmos para baixo. Quando ele vem e fala assim: agora, para quando eu for, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos ameis. Ele fala assim, presta atenção que eu vou mostrar como que se ama alguém. Eu vou mostrar para vocês a partir de agora, porque daí então o traidor foi apontado, ele foi preso, ele foi julgado e condenado, e ali foi, né, toda a cena da crucificação. E a partir dali, gente, ele mostrou como que se ama alguém. Aí fica difícil. Mas existe algumas coisas, eu quero só falar aqui, eu escrevi para não esquecer em casa, mas aí eu esqueci de trazer, aí tive que fazer algumas coisas aqui meio de última hora, tentando lembrar o que está escrito lá, né? Eu acredito que também se faltou alguma coisa do Espírito. Vamos dizer aquele irmão que você ajudou muito, talvez você fale assim, poxa, mas eu ajudei ele, e ele não deu valor. O que a gente faz com o irmão? Tira da igreja? Poxa, mas eu ajudei tanto, eu ajudei tanto. Eu ajudei tanto o irmão, e ele ainda fala mal de mim. Você deve ainda ajudar ele ou não? Sim? Certeza, gente? Isso é ser cristão? Então, você já passou num teste. Outro: poxa, eu dei tantas esperanças para ele, dei tantas palavras, conselhos, né, orientei ele, mas ele não aproveitou. Eu devo voltar a conversar com ele ou não? Devo voltar a discipular ele ou não? Sim ou não? Mas ele merece? Você vai fazer isso? Então tá. Agora, para acabar com nós tudo aqui, ele prometeu que ia mudar. Várias vezes ele falou que ia mudar. Esse nós joga fora? Nós jogamos o irmão ou não? Mas ele prometeu que ia mudar e não mudou. Ele falou que não ia fazer mais e fez. Ele falou que não ia mentir e mentiu. Ele falou que não ia beber e bebeu. Ele falou que não ia trair e traiu. Ele falou que não ia falar, um pecado bem terrível, pecado daqueles de morte mesmo. Ele falou que não ia falar mal do pastor e falou, porque falar mal do pastor é o mais terrível dos pecados, amém? Bom, enfim, o microfone está comigo, né? Então eu falo o que eu quiser, né, gente, né? Tô brincando. Mas você vai ver, gente, que isso é nós. Quantas vezes Jesus nos deu esperança e nós não aproveitamos? Jesus nos deu esperança pregando e ensinando sobre o reino e nós ignoramos o reino. Nós ainda queremos alguma coisa aqui. Nós ainda brigamos por alguma coisa aqui. Fala a verdade, como que alguém te machuca? Como que alguém te humilha? Como que alguém te prejudica? O nível de uma pessoa que te prejudica é o nível que você tem ainda desse mundo. Porque ele emprestou o meu carro e riscou o meu carro. Dói, gente, é claro, o teu carro, talvez você está pagando ainda. Não estou falando que, nem aconselhando você de sair riscando o carro dos outros para fazer o teste, para ver se o irmão tem um coração no carro, não. Até porque o Durra, você viu que ele chegou agora aqui, eu falei para ele riscar o carro de vocês lá, né? Qualquer coisa que aparecer foi, não, estou brincando, né? É só porque você levantou, tá vendo? Levanta, né? Eu já sei, irmão, agora ninguém levanta mais, né? O pastor Vega, né? Mas é isso. Aí chegou lá, poxa, o irmão emprestou e não devolveu. O irmão fez isso e aquilo. Isso só mostra o quanto daquilo está dentro de mim. Isso só mostra o quanto que eu sou regado por as coisas desse mundo. Isso só mostra o quanto que as pessoas e o diabo pode me atingir diante das coisas que eu tenho. É por isso que quando Jesus ele fala, aquele que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, ele está dizendo assim, você vai ter que negar-se a si. Você tem que morrer, miserável. Né? Ele fala, aquele que não deixar para trás pai, mãe, filho, esposa,
tudo que tens, não pode ser meu discípulo. Porque se você não deixar tudo isso, um dia o rei de Roma vai botar fogo na tua casa, porque você está pregando sobre o Evangelho. O dia que acontecer isso, você vai abandonar tudo, porque como pode servir um Deus que deixou o diabo colocar fogo na minha casa? Eu não estou falando, gente, nem dando autoridade para o diabo botar fogo na casa de ninguém, está amarrado em nome de Jesus, amém? Cancelamos isso no mundo espiritual, porque as nossas palavras têm poder, amém? E o diabo não tem essa autoridade. Só estou dando um exemplo para mostrar que lá atrás, o imperador ele colocava fogo na família, né, dos cristãos, com a família dentro da casa, e eles morriam cantando hinos de louvor e adoração. Quantos de nós aqui não íamos, né, blasfemar? Que Deus é esse? Por quê? Porque nós aprendimos, né, de muitas pessoas que sobem aqui em cima, para mudar a ideia do que é o Evangelho, que dizia que você ia ter tudo do bom e do melhor. E Jesus falou que ele veio para trazer vida e vida em abundância, amém? Mas aqui? Também. Mas ele pregou sobre o reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então nós temos que ser embaixadores do reino aqui nesse lugar, amém, gente? Então quando nós falamos isso, quantas vezes você falou que ia mudar e não mudou? Não é verdade? Todo culto, né, que uma palavra é um pouquinho dura, você diz, não, eu vou mudar, eu vou pegar mais firme, eu vou fazer mais vezes. Passou, é tipo a validade de um leite, né, tipo azedou 2 minutos depois, né, tipo, né, tem alguns irmãos que ele é um pouco mais, a validade de um iogurte, né, é 1 mês, ele está bem, está firme e tal, não, agora eu vou voltar, né? É assim. Por quê? Porque nós somos humanos, amém, gente? Então quando nós falamos de alguém que está no nosso meio, que é igreja conosco, que é membro do corpo de Cristo, amém? E que ele erra, nós não podemos simplesmente pegar ele e condenar. É claro que eu não estou fazendo apologia, você sair errando só para ver quem te ama e quem não te ama. Até porque todo erro traz consequência, cada pecado traz consequência, né? É consequência, eu não estou falando isso, eu estou falando, gente, que muitas vezes nós somos muito rápidos em julgar os outros, e acabamos esquecendo que nós também, no peso em que nós medimos, nós seremos medidos. É assim que Jesus ensinou. É muito fácil, é por isso que eu não venho falar que eu sou bom, você não vê eu falando que eu sou bom. Pelo contrário, quando começa alguém me perguntar, estamos viajando, estamos em algum lugar, um ambiente, no discipulado, alguém começa a falar de mim, eu falo, cara, vocês não sabem de quem vocês estão falando. Não, eu tenho as mesmas vontades de vocês, talvez até piores. Eu só não cometo porque eu tenho vergonha, eu não tenho oportunidade. Mas eu tenho que me policiar todos os dias, porque em mim há um corpo de morte, segundo o apóstolo Paulo. Por que você acha que o apóstolo Paulo ele fala, eu me vanglorio nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, aí eu estou forte. O apóstolo Paulo ele nunca falou isso, ele fala, eu esmurro meu corpo a reduzi-lo a pó. Eu não venho aqui dizer, irmão, você tem que ser igual eu. Não, você tem que ser igual a Jesus. Por isso que hoje eu tirei antes da ceia para ensinar com que amor você deve aprender a amar. Você tem que aprender a amar como Ele nos... O grande problema é que você acha que você é tão bom. Você acha que você é tão bom que foi fácil Deus te amar. Você acha que você... Né, como não amar a Brenda? Não é verdade, gente? Não é fácil amar a Brenda? Dá um grito, Lucão. Eu levantei a bola para você cortar e você passou batido. Não é fácil. Amar o irmão Vilmar é uma bênção, né, Mateus? É fácil, né? É o irmão divino, né? Já é divino, né? Olha, né? Eu ia falar da Mariana, mas nem vou falar. Não, é uma bênção. Não é fácil amar? É fácil, né? Só que Jesus ele falou assim, né? Que proveito tem amar, né, aqueles que te amam? Porque na lei, na velha aliança, onde nos condenam que nós não andamos mais, na lei diz que nós devemos amar o nosso próximo e odiar os nossos inimigos. Isso diz a lei. Não sei se você já leu isso. É aonde muitos nos defendem, né? Nos acusam, melhor dizendo. Defender é difícil, né? Mas seja profético. E Jesus ele usa essa mesma palavra. A lei diz que nós devemos amar o nosso próximo e odiar os nossos inimigos. Mas eu digo que nós devemos amar os nossos inimigos.
Porque se eu amar apenas aqueles que me amam, que proveito tem? Que galardão tem? O que ele disse? Que recompensa tem? Que recompensa tem eu dizer que eu amo meu pai e minha mãe? Eu tenho que amar aquele, né? Como foi uma situação, né? O dia que roubaram a nossa casa, né? Que entraram e o Senhor nos guardou, né? De tudo aquilo que poderia ter acontecido, né? Na primeira oração que nós fizemos diante da mesa, né? Orando, Senhor, eu perdoo, libero o perdão. Eu tenho que ou você acha que eu não vou orar por eles? Vou orar. O Senhor é o Deus que sabe todas as coisas, amém? E ali foi um teste, né? Eu falei que não ia falar de mim, né? Mas ali foi um teste, eu compartilhei isso, que é onde eu vi que o meu coração não estava mais nas coisas. Porque eu achei que se algum dia alguém tocasse alguma coisa minha, bicho ia pegar. E ali eu vi o quão grande, gente, a minha expectativa nesse mundo já era. Agora eu estou esperando o reino, amém? Quem está esperando o reino? Gente, no reino vai ser fenomenal. Não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá frio, não haverá fome, mas haverá ranger de dentes, você sabia? Pastor, é verdade? Verdade. Haverá choro e ranger de dentes. Pastor, nunca me falaram isso. Leia sua Bíblia que ele vai dizer. Por quê? Por aqueles que serão reinados. Porque haverá o maior no reino e o menor no reino. Você vai ver Mateus 5, se eu não estou enganado, salvo erro, está na tua Bíblia. Jesus ele fala assim, é daquele que desviaram dos meus pequeninos, desses mandamentos, desses que eu estou te instruindo, este será o menor no reino. Então, ao vencedor se dará uma coroa de honra, mas haverá o menor. E o choro e o ranger de dente, gente, é inveja. Inveja. O choro porque eu não consegui ter o galardão que eu queria. O ranger de dente é de inveja. É igual quando você compra um carro e teu cunhado olha, ele range os dentes, né? Então isso é... Mas só para a gente terminar. Gente, nós temos que valorizar tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Você valoriza isso? Você acha que Jesus Cristo ele conquistou na cruz o carro zero para você? Jesus Cristo conquistou na cruz um carro zero para você? Sim ou não? É ou não é, igreja? Sim. Ele conquistou um carro zero para você. Você que estava com medo de falar e vir uma bordoada, mas ele conquistou. Você sabe por que ele conquistou? Porque ele conquistou todas as coisas para você. O grande problema é: você pode dirigir um carro zero? Nós somos herdeiros de todas essas coisas, mas tem coisas que nós não podemos pegar ainda. Porque Gálatas 4, se eu não estou enganado, salvo o erro, mas é Gálatas 4, diz que enquanto o herdeiro é menor, nada difere do escravo. Mesmo sendo ele senhor de tudo, está debaixo de tutores. Tem muitas coisas, nós somos senhores de muitas coisas, só que nós não podemos desfrutar dessas coisas. Por quê? Porque se Deus der um carro para a gente, acabou o irmão. Não, agora eu vou ter que aproveitar, estou pagando R$1.000, estou pagando R$1.000 do IPVA, 3.000 do seguro da caminhonetona, agora tem que aproveitar, pastor, acho que o último domingo eu passo por aí. Por quê? Porque ele está aproveitando, né? Porque a expectativa dele era a caminhonete, né? Tem irmão, gente, que é assim, você tem ideia o que você faria se Deus te desse R$1 milhão? O que você faria se Deus desse R$1 milhão para você? Pastor é pastor, né? Olha, pastor aqui já falou, primeira coisa, dá o dízimo, né? Isso é... Não, o pastor é pastor, né? Olha, esse... Claro que é verdade, sim, né? Afinal, né? Daí, exato, os 900 mil, eu quero ver, gente, você teria coragem de dar R$100 mil de dízimo? Hã? Se Deus te desse R$1 milhão, você teria coragem de dar R$100 mil de dízimo? Mas 100 mil dá para comprar o carrão. Sério mesmo? E por que você não tem 1 milhão? Deus não tem para te dar? Talvez nós não estamos preparados a receber esse 1 milhão, né? Talvez o 10ão que ele nos dá, a gente não tenha coragem de tirar R$1 de dízimo.
Porque tirar R$1 de dízimo não vale a pena, né, gente? O dia que eu começar a receber R$1.000, eu tiro 100, agora 10 não vale a pena. É porque às vezes a pessoa acha que é a quantidade, não é? Mas vamos parar de falar de dízimo? Ui, já estou falando de dízimo, né? Não vou falar de dízimo. Eu estou falando, gente, que tudo que Jesus preparou naquela cruz, tudo que Ele conquistou, tudo aquilo que Ele deixou assinado, é como se fosse uma desonra nós não honrarmos. Imagine, o Lucas convidou a Brenda, hoje eu vou pegar muito no pé de vocês. O Lucas convidou a Brenda para ir jantar num restaurante, diz o nome do restaurante legal aí, gente. Madalosso. Comer uma costela no Madalosso. O que você acha, Lucão? Não tem, eles não servem costela. É só frango, né? O Madalosso é só frango. Estão servindo já, pastor? Ah, que maravilha. Viu? Então, vocês estão filmando aí? Depois nós vamos mandar o Madalosso lá, né? Para eles patrocinar nós aí, né? Poxa, fazendo propaganda de graça, né? Mas imagine o Lucão convida a Brenda no Madalosso, né? A futura noiva da CFA, amém, gente? Amém? Eu já consigo ver como noiva, né? Aí chega lá, o Lucão, ele fala assim: Moro, o que você quer? Tudo já está pago para você. O que você quer desfrutar? A Brenda, ela fala assim: eu quero miojo. É bem a cara dela, né? Sucrilhos, né? Primeiro que o Lucas vai dizer assim: poxa, mas pede o que você quiser que eu te darei. Pede e receberá. Pede. Talvez a Brenda não pede achando que o Lucas não tem dinheiro para pagar. Ele já vai ficar triste, né? Tipo, ó, por que ela pediu isso aí? Sabe que ela acha que não tem? Agora, mais do que isso, gente, mais do que isso, quando nós não oramos, eu louvo a Deus porque sexta-feira nós iniciamos aqui, né, algo, não é que nós estamos fazendo, não, nós iniciamos, e que venha a ser eterno até que Jesus volte, amém, gente? Que toda sexta-feira nós aqui nos reunimos para orar, para determinar sobre a tua vida, sobre os ministérios, sobre as famílias, sobre os jovens, para as crianças. Então, toda sexta-feira, 8 horas da noite, nós temos aqui um momento de oração. É rapidinho. Nós terminamos acho que até antes das 9, né? 8 horas. A semana que vem, essa semana agora, né, vai ser às 22, porque vai se estender uma vigília, tá? Então, se você tem algo para fazer, desmarque, venha orar conosco, amém? Mas imagine que o segundo plano do Lucas e a Brenda é na hora que o Lucas ele fala assim: traz a conta, e o Lucão vai lá, assina aquele checão, pega o cartão, né, 300 estrelas, Gold Plus, né, tal, e vai lá e paga a conta, e daqui a pouco vem a Brenda, começa a surtar lá dentro. Ela começa a surtar dizendo assim: eu quero pagar a conta, eu quero pagar a conta. Quanto que saiu? Quanto que saiu? Ele começa a esgoelar o Lucão ali, dizendo assim: eu vou pagar, eu vou pagar. O Lucas fala: meu amor, tudo já está pago. Tudo já está preparado, o banquete já foi pago, já foi tudo pronto, mas ela não se acha digna, ou ela quer fazer alguma coisa para chamar atenção. Como fica o coração do Lucão? Se o teu namorado, ou se você namorado, namorada, noiva, marido, se ficaria alegre da noiva pagar, está na hora de rever os seus conceitos, né? Gente, eu sou a favor do homem pagar a conta, amém, gente? Claro, talvez, dentro das condições, fica quieto, amor. Agora lembrando, gente, tudo dentro de uma condição que você tem, amém? Nós somos inteligentes, nem que seja para pagar o picolé, ou para dividir o picolé. Né? Isso tudo vai de uma condição, né? Você não vai colocar todo o teu relacionamento a perder por causa de finanças, porque senão as tuas expectativas ainda é só daqui, amém? Eu gostaria, gente, de celebrar a ceia como igreja agora. Até fiz um monte de coisa aqui, mas não tenho tempo. Não sei porque eu ainda tento fazer esboço. O certo é abandonar mesmo, né? Mas que você venha entender
quem você é, gente. Eu teimo em falar isso todos os cultos. Saiba quem você é. Você não foi chamado para agregar-se a uma carteirinha de ministério. Eu louvo a Deus pelas pessoas que nos visitam, pelas pessoas que frequentam, pelas pessoas que caminham conosco. Eu louvo a Deus. Mas ainda me dói o ouvido, aquelas pessoas que estão desabrigadas, que estão aleatórias ao corpo de Cristo, as pessoas assim que talvez estão machucadas por igreja. As igrejas bateram, as igrejas foram lá e fecharam as portas para aquelas pessoas. As igrejas condenaram o irmão, condenou o pastor, condenou o menino, condenou o jovem. A igreja fez tudo aquilo. Não, porque isso você vai envergonhar o nome da igreja, vai envergonhar. Gente, Jesus nunca se preocupou em envergonhar o nome dele. Eu não tenho que tomar cuidado para envergonhar o nome do noivo. Eu tenho que tomar cuidado para não envergonhar o nome da noiva. Muitas vezes a gente tem a nome de defender, na força de defender, na força do braço, o nome da denominação, você acaba pisando em pessoas. Não se esqueça, Deus não ama a igreja, instituição. Deus ama pessoas como igreja. Amém, gente? Se for preciso fechar a instituição para manter as pessoas, nós o faremos. Amém, gente? É exatamente isso. Mas às vezes a pessoa está machucada, a pessoa foi numa igreja, não foi bem recebida, foi na outra igreja, o irmão olhou para a saia, olhou para a calça, olhou para o brinco, olhou para o relógio, olhou para a cor do cabelo, olhou para o comprimento do cabelo, olhou para a careca, olhou para a barba, olhou para tudo, só esqueceu de amar com o amor de Cristo, onde Deus mesmo se fez homem e foi lá e pegou a mulher adúltera, ele foi lá e pegou o mendigo, pegou todos os pecadores. Jesus, ele era tido como comilão e beberrão, e que se assentava com os mendigos, com os pecadores. Então, gente, eu não sei, e quando eu sempre escuto alguém, eu vou qualquer hora fazer uma visita lá na igreja. Na cabeça dele é que ele quer se sentir bem, o ambiente, será que ficou legal, o som, Normalmente o que espanta visitante é a bateria, Porque bateria é um negócio que espanta visitante, Nossa, eu fui lá, mas aquele irmão da bateria, Ainda bem que a Ana é bem controlada, Ana, Tudo lá bem segura, Então, mas na cabeça dela é como se existisse 300 igrejas e ela vai ver uma que dá bom. É claro que o ambiente tem que ser bom. No ambiente não pode ser top, Mas é como se você enfrentar um problema dentro da tua casa e eu falar para o meu amor, dizer assim, meu amor, espera aí, dá um tempo, e eu começo um mês, eu vou visitar a casa de vocês. Eu vou fazer visita. Se a casa de vocês for melhor do que a minha, eu vou ficar na casa de vocês. Isso não condiz com o propósito chamado família, instituição. E nós somos uma família chamada noiva de Cristo, amém, gente? Então você tem que se sentir bem aqui na congregação, na assembleia, na universal, na mundial. Eu estou falando nomes aleatórios, mas que condiz com o verdadeiro evangelho. Se condiz com a verdade de Jesus Cristo. Então normalmente eu falo, querido, não faz uma visita. Volta para o corpo de Cristo. Eu não quero que você faça parte da instituição e eu não vou te dar carteirinha nenhuma. Por mais que para alguns irmãos nós já até demos carteirinha. É porque alguns irmãos até precisavam e uns irmãos queriam, então a gente até mandou confeccionar. Mas não é a carteirinha que vai te fazer um crente. Não é um crachá, um bottom, um terno que vai mudar você. Não é assim que funciona. A maneira de eu colocar uma carroça numa garagem não vai fazer dela uma Ferrari. Então não é o fato de você estar aqui dentro que vai te fazer um crente ou um salvo. Você tem que estar ligado ao corpo de Cristo. E a oportunidade de se ligar ao corpo de Cristo é hoje, é agora. Que você venha ser bem-vindo. Se você já caminha conosco, ou se nos visita, seja bem-vindo ao corpo de Cristo. Essa igreja te acolhe. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Ficar. Só isso. Mas quais são as doutrinas? Bom, a doutrina é amar o próximo como Jesus nos amou. Bom, eu era um dos mais pervertidos desse mundo, eu era pecador, mentiroso, prostituto, adúltero. Pastor, você fez isso? Bom, eu nunca cometi, mas eu já pensei. E Jesus falou que se eu pensei, eu já fiz. Então não muda nada daquele que fez. Então, e Jesus me amou e me deu até a oportunidade de pregar para você, por que você não pode pregar então? Então seja bem-vindo ao corpo de Cristo. Então que você venha entender isso. Nós somos chamados não para manter tudo isso.
Isso aqui pesa e nós não vamos ser galardoados por isso. Nós não vamos ser galardoados pelo tanto de ministérios que abrimos, gente. Nós não vamos ser galardoados pelo tamanho da igreja que abrimos. Nós não vamos ser galardoados pela quantidade de cadeiras que tem no templo do Senhor máximo. Nós vamos ser galardoados se nós obedecemos o ide e pregai o evangelho. Eu sonho com um dia de abandonarmos tudo isso aqui, né, esse ato religioso de termos, né, a cerimônia no domingo, e nós apenas nos reunir para coleta, para mantermos a casa das crianças, para manter a casa dos idosos, né, para ter a casa dos drogados, para ter a casa de assistência social. Você imaginou que legal, gente? Né? Pastor Celso, vai lá, pastor leva, né, essa parte da igreja aqui, ora lá, se tiver algum enfermo, né, tiver algum endemoniado, né, já chama os diabos para a luz, né, expulsa em nome de Jesus. É assim que funcionava no passado. Eles se reuniam nas casas, porque toda essa estrutura pesa, gente, vocês não têm ideia, né? Quando as pessoas não vêm no culto, o pastor entra em crise. Isso não diz que a pessoa não é crente, talvez ela foi pregar em outro lugar, mas é que o ato de você não vir numa cerimônia ainda está muito na nossa cabeça. Então que você, quando participar da ceia agora, você venha entender que a ceia não é uma instrução de uma denominação. A instrução da ceia não é algo de cabresto para te manter ligado no corpo, para você olhar assim, a dona Orilva não está participando da ceia, estou de olho lá na irmã Orilva, ela não participou da ceia, ela estava no Zap, aí estava fazendo bobagem, aí agora não vai participar da ceia, sabe, é assim que funciona em muitas denominações. A Bíblia diz que todos pecaram, não é o que diz. Todos pecaram e todos nós precisamos da glória do Senhor, nós precisamos do resgate do Senhor. Eu não estou fazendo apologia a você pecar, eu estou te falando que se você entender e estiver ligado ao corpo de Cristo, você vai ter uma força para vencer o pecado que você não tem ideia. Mas e se você chegar a cair, o Senhor vai te levantar até você se manter de pé. Amém, gente? Te convido a você se colocar de pé.